Fala galera, bom dia. Estou aqui mais uma vez, aqui no GoCast, fazendo essa gravação. Vai ser uma gravação bem breve, para falar um pouquinho da desigualdade, né, entre as regiões Nordeste, a região Sul e Sudeste. O porquê o Sul e o Sudeste são regiões bem desenvolvidas, isso foi tema aqui na minha empresa, a gente conversando entre alguns funcionários, entre alguns prestadores de serviço, e é um tema bem polêmico. Por quê? As pessoas acham que o nordestino, costumam julgar o nordestino de preguiçoso, de que o Nordeste não cresceu porque o Nordeste tem pessoas preguiçosas, pessoas que não gostam de trabalhar, e não é bem assim, né? Eu sou nordestino, nasci aqui na Bahia, Salvador, e fui morar no interior Caatinga, né? Um local chamado Jaguarari. Lá é Caatinga, onde tem troncos retorcidos. Mas, enfim, por que gerou essa conversa? Sempre em volta por conta da política, né? A questão da rivalidade que esses políticos, principalmente de direita, vêm criando, que no caso, hoje, principalmente quem vem criando essa situação é o Nicolas Ferreira. Ele vem criando essa segregação entre a nação do Brasil. Quando ele fala muito do povo nordestino, a família Bolsonaro, fala muito mal do povo nordestino. E assim, se incomodam com os investimentos que são feitos no Nordeste, como se fosse algo desproporcional. E, assim, lendo, através de leituras, estudos, eu já cheguei à conclusão, e muitos outros estudiosos já chegou à conclusão, não existe uma desigualdade. Hoje a gente sabe que no século XVIII e século XIX, o Brasil se desenvolveu principalmente na região Sul e Sudeste, e teve fatores específicos para haver esse desenvolvimento lá, né? Teve o cultivo do café, teve a febre do ouro, né? E a criação de portos, rodovias, ferrovias. Isso a gente está falando do século XVIII. Quando a gente fala do século XVIII, a gente está falando de 1700, né? E século XIX, 1800. Ou seja, a gente está falando de mais de 100 anos. Quase 200 anos nós estamos falando aí da diferença, da desigualdade de desenvolvimento entre os estados. Nesse período todo, o Nordeste não recebeu um incentivo como deveria receber, né, dos órgãos públicos, dos nossos governantes. Durante esse período, a industrialização, como pontes, ferrovias, rodovias, portos, foram tudo investido na região do Sul e Sudeste. E o Nordeste ficou esquecido apenas com a cana-de-açúcar, né, que foi um grande produtor de cana-de-açúcar, mas era uma mão de obra escravista. E não tinha o mesmo fluxo de produção como tinha também, que lá no Sul também produziu, no Sudeste também produziu, inclusive hoje o Sudeste, muitos não sabem, é o maior produtor de cana-de-açúcar, né? São Paulo, inclusive. Não recebeu os mesmos incentivos que recebiam aqui. Aí eu estava conversando recente com um amigo meu, né? E ele não consegue entender, ele é de Santa Catarina, e ele não consegue entender que a explicação, ele não conseguiu entender. Ele chegou para mim e disse: você sabia que de toda a arrecadação que o governo federal faz, somente 20% volta para Santa Catarina, que o restante é aplicado no Rio de Janeiro e principalmente na Bahia, na região do Nordeste? Aí eu peguei e respondi a ele: nada mais do que justo, você não acha? Ele: não, se todo mundo arrecada, todo mundo tem que receber igual. Eu falei: eu concordo, mas eu concordo que se assim fosse feito desde o início. Ou seja, hoje a gente do Nordeste, nordestino, cabra da peste, precisa dessa reparação social, né? Socioeconômica. Nós não recebemos educação por um longo período no Nordeste. Enquanto isso, o Sudeste já era industrializado há mais de 150 anos. O Sudeste já estava industrializado, já estava com as maiores ferrovias do país, com as maiores rodovias do país, com os maiores portos internacionais, né, levando e trazendo produtos internacionais para todo o mundo. Enquanto isso, o Nordeste ficou esquecido. A prova disso foi o êxodo do Nordeste para a região do Sul e Sudeste. Essas pessoas iam daqui para lá em busca de emprego, de oportunidades melhores de vida, que aqui não tinha. E não tinha, não foi por ineficiência do povo, foi ineficiência do governo daquelas épocas.
né, que não olhava para o lado de cá do Nordeste. Essa mesma pessoa, eu conversando com ela discutindo, rebatendo comigo, teve uma hora que ela chegou para teve uma hora que eu sabia que ela ia falhar e ia terminar admitindo essa falha. Aí foi quando eu cheguei para ele e perguntei, vem aqui, e ele hoje mora no Sul, mas a família dele é da Paraíba, né, região do Nordeste também. E aí eu perguntei, achei engraçado que eu perguntei a ele, teve um momento da discussão, eu falei, vem cá, por que sua família foi pro Sul? Se ela era do Nordeste, por que ela foi pro Sul? E ele sempre criticando, dizendo que o Nordeste é quem leva a maior parte da arrecadação e o Sul fica por fora, tá? Ele falou, minha família foi para lá em busca de oportunidade de emprego, de melhoria de vida. Eu falei, tá vendo você? Você está falando justamente o que eu estou tentando te explicar. Isso há 40 anos atrás, que eu acho que ele tem 43 anos, isso há 40 anos atrás, a gente não tinha aqui. A gente não tinha esses recursos, emprego, educação, a gente não tinha. Sua família, devido a essa carência na região do Nordeste, devido ao esquecimento por parte das políticas públicas, né, dos nossos governadores, nossos políticos, a gente não tinha esses recursos aqui. E as pessoas saíam daqui, faziam esse êxodo do Nordeste para o Sul e o Sudeste, justamente para tentar melhorar de vida. Foi o caso de sua família. Só que o erro que eu acho que está em você é o seguinte, você não consegue enxergar que houve essa desigualdade entre estados. Aí ele questiona muito que o estado de Santa Catarina, estado do São Paulo, Rio, é um estado que desenvolve muito, um estado que tem muitos bons empregos, melhores praias, as pessoas são educadas. E eu concordei com ele. Eu já tive no Rio Grande do Sul, já tive Santa Catarina, São Paulo, Rio, já tive todos esses estados, eu conheço. E andei bastante nesses estados. Eu falei para ele, cara, eu concordo, você está coberto de razão. Já fui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Velho, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são estados sensacionais, são estados que merecem os melhores elogios. Ruas bem estruturadas, a educação do povo muito boa. Eu não tenho nada para falar mal desses estados, são estados sensacionais. Mas pelo menos isso vocês tinham que ter depois de 200 anos de investimento, 200 anos de industrialização, que se você tem industrialização, aí você tem o quê? Você tem emprego, você tem criação de escolas e faculdades. A gente tinha o número de faculdades limitadíssimos aqui na região do Nordeste. Nós não tínhamos faculdade, praticamente nós não tínhamos. Era uma faculdade para a cidade inteira de Salvador, que é a Federal. Né, uma faculdade pública inteira para a cidade de Salvador. Era uma federal e estadual, uma só. Hoje nós temos no Recôncavo, hoje nós temos em várias regiões, nós temos diversas faculdades, assim como temos escolas, que não existiam antigamente. Então, assim, aí eu tentei explicar a ele. Então, o mínimo que vocês tinham que ter, depois de 200 anos de investimento pesado, era uma melhoria, tanto estrutural quanto econômica e social. Porque vocês receberam isso. Agora, você vem me criticar, você vem me falar que o Nordeste não tem isso, como se o povo do Nordeste fosse um povo incompetente, aí eu não concordo. Porque a partir do momento que você não recebe esse tipo de investimento, você não recebe esse tipo de administração, a administração pública não investe no Estado, como é que você vai desenvolver? E aí eu fui até mais brando com ele, eu não queria, não é legal quando você altera a voz, você briga, eu acho isso muito chato, você termina virando você termina indo para os extremos. Aí eu peguei e comentei com ele, que eu falei, cara, o que vocês do Sul, do Sudeste têm que entender é que a gente do Nordeste, a gente não quer ser melhor do que vocês, em hipótese alguma. Ao contrário, a gente do Sul a gente do Nordeste, a gente quer apenas conseguir chegar onde vocês chegaram, com o apoio que vocês tiveram e que nós não tivemos. Então, hoje, quando você vê um polo petroquímico que veio para cá há 25, 30 anos atrás, quando você vê as indústrias vindo para cá, quando você vê a Transnordestina que está sendo criada, que é um projeto enorme, quem não conhece, eu aconselho a fazer uma pesquisa, ver vídeos, né, sobre a Transnordestina. A Transnordestina vem nascer agora. A primeira ferrovia que cruza vários estados no Nordeste está nascendo agora, não está nem pronta, mas já está quase, acredito que as obras já estão em 80% concluídas, cruzando vários estados do Nordeste, chamada Transnordestina. Pô,
A gente já tem lá ferrovias que cruzam todos os estados do Sul e do Sudeste há mais de 60 anos, mais de 70 anos atrás. Então não dá para você fazer essa comparação. Um trem desse com mais de 1 quilômetro de comprimento, quando ele para numa estação para descarregar, só naquela estação ali ele tem mais de 500 funcionários, fora os portos, né? A geração de emprego com carga, descarga, industrialização, que você contrata milhares de pessoas, e aqui a gente não tinha nada disso. Aqui a gente só tinha agricultura familiar, por conta da falta do incentivo do governo. Então, assim, se você tem essa infraestrutura toda, automaticamente você tinha educação, porque o governo constrói escolas, você tem faculdade, porque o governo constrói faculdades. Então, é fácil você estar melhor numa situação socioeconômica, quando você de lá recebe todos esses benefícios, de cá você não recebe nada. Eu costumo dizer que o povo nordestino é um povo que tira leite de pedra, cara. Ele literalmente tira leite de pedra. Aí o pessoal critica, Lula está há 20 anos no poder. E olha como está o Brasil. Pô, peraí, gente. Peraí, a nossa república não existe só há 20 anos, não. Vocês estão esquecendo dos anos anteriores, né? Vocês estão esquecendo dos anos anteriores. E os anos anteriores não foram os presidentes de esquerda que governaram. Mas teve Getúlio Vargas de esquerda. Getúlio Vargas não era de esquerda. Vamos lá, todo mundo sabe disso. Getúlio Vargas não era de esquerda, ele foi forçado a aceitar pautas de esquerdas por conta da esquerda, né? Hoje você tem os direitos trabalhistas, que você conhece hoje. Antigamente um funcionário entrava para trabalhar e não sabia o horário que ia sair. Isso aí vale muito até para funcionários que eu tenho na empresa. Tem funcionários meus na empresa que são incrivelmente. Eu, como patrão dele, dono da empresa, como dono da empresa, sou de esquerda, a favor do 13º dele, a favor das férias remuneradas, um terço sobre férias, do biênio, né? De todo o benefício que a gente fornece para ele, eu sou a favor de dar isso a eles. E esses funcionários, por incrível que pareça, são de direita, de pessoas que são totalmente contra esses tipos de benefícios para os funcionários. Aí eu costumo dizer que uma das maiores conquistas da direita foi conseguir convencer o pobre ou o proletariado a ser contra seus próprios benefícios. E a gente tem funcionário aqui na empresa, não vou dizer todos não, mas tem uns 4 a 5 funcionários, não são muitos, que conseguem ser de direita. Eu acho que esse pessoal, assim, eu não sei se é um lastro que vem de família, né? Que o pai é de direita, a mãe é de direita, e aí herdou isso e não para estudar um pouco, pensar um pouco sobre isso. Mas se a pessoa é um funcionário, um trabalhador, e ele para estudar um pouquinho sobre eu não estou indo muito longe, eu estou indo só sobre os direitos trabalhistas, eu não estou falando de educação, não estou falando de infraestrutura, não estou falando de segurança pública, só estou falando de direitos trabalhistas. Eu acredito que uma pessoa que trabalha CLT e é de direita, ele não sabe o que ele está defendendo, cara. Porque antes você entrava numa empresa, você não tinha horário para sair. Você não tinha horário. E se você achasse ruim, você saía e ia embora, não voltava mais. O patrão não te queria mais. Então, a partir daí foi criada a carga horária de trabalho, né? Que hoje são 44 horas semanais, dá em média 8 horas por dia. Antes você não tinha férias remuneradas. Você trabalhava a vida toda. E se você quisesse tirar férias, você não recebia nada. Você ficava um mês em casa e não recebia nada. Aí hoje você tem um 13º, né? Que você, no final do ano, você recebe seu 13º. Você tem o PIS, que é, na data de seu aniversário, você recebe um salário para poder te ajudar com as despesas. Você tem um terço sobre férias, você tem vale transporte, coisas que não era necessário, que não era obrigado as empresas fornecerem. E não tinham, só depois da esquerda realmente brigar muito, lutar por esses benefícios, conseguiu colocar para vocês CLT. Então, assim, eu saio um pouquinho do assunto, né, que é para falar do Nordeste, mas é porque a esquerda geralmente está do lado do Nordeste, vem mais para o lado do Nordeste, porque é um povo realmente sofrido, né? Eu morei no Nordeste, eu sei as dificuldades, eu cheguei a ver animais, vacas, bodes,
burro, jegue, morrer literalmente de sede, porque não tem. A Caatinga aqui é terrível. Quem não conhece a Caatinga, eu desafio passar um mês na Caatinga, esquecer todo o conforto que tem numa capital e passar um mês na Caatinga sobrevivendo da forma que aquele sertanejo sobrevive. Eu desafio qualquer um passar um mês e ver se vai conseguir ficar um mês vivendo daquela forma, bebendo água de pote, né? Sem iluminação, ainda usando candinheiro. Hoje está melhorando, a melhoria começou a vir hoje, né? De uns 10 anos para cá. O governo, inclusive tem um pouco mais, tem 20 anos, que é quando o Lula assumiu, ele lançou Luz para Todos, onde lugares que não tinham energia elétrica, hoje passaram a ter energia elétrica. Eu cheguei a trabalhar nesse projeto, né, prestando serviço, e eu achava lindo quando a gente chegava e a comunidade via aqueles caminhões chegando, carregados com poste, e a gente passava informação. Como eu estava lá como proletariado, não era chefe, não era encarregado, não era supervisor, e assim, eles vinham e perguntavam para a gente: isso aí é para botar energia aqui? Eu achava aquilo assim tão prazeroso levar essa informação para a pessoa. Eu passava a informação, é um projeto do governo chamado Luz para Todos, onde as comunidades hoje que não tem energia, cara, a gente está falando de 20 anos atrás, cara, uma comunidade, e não estou falando de comunidade com 2, 3 casas, não, estou falando de comunidade com 200, 300, 400 casas, sem energia elétrica, cara. Olha como esse governo passado, o governo, antes do que vocês tanto criticam, da direita tanto critica, que é o governo Lula, antes desse governo, olha como esse governo deixou o Nordeste. O Nordeste era uma região esquecida, cara, não existe isso. Você tem uma comunidade com mais de 400 casas, sem energia elétrica, o pessoal vivendo através de candinheiro. Isso é triste. O pessoal sem saneamento básico, sem banheiro dentro de casa. O pessoal pegava água de rio na cabeça, carregava balde na cabeça, ou então carregava, vocês não devem conhecer, a gente chamava de cacimba. Cavava um buraco enorme na mão, no machado mesmo, que hoje as pessoas têm um maquinário que faz aquele furo de 100, 150, 200 milímetros, e ali consegue tirar através de bomba. Mas não, antigamente era na cacimba, onde os homens cavavam mesmo um buraco grande, literalmente grande, mais ou menos 1,5 metro de largura, de diâmetro, né? 1,5 metro de diâmetro, na mão, cavava ali para baixo 10, 15 metros. Eu cheguei a ver cacimba com mais de 20 metros de profundidade, cavado na picareta, até achar água. E aí eles faziam essa estrutura de madeira para buscar água lá no fundo da cacimba, no balde. E aí as pessoas carregavam na cabeça o balde com água. Isso eu vi. Inclusive, eu cheguei a participar, não cheguei a cavar, mas cheguei a participar carregando água para minha residência. Então é muito fácil você ser do Sul e dizer, poxa, da arrecadação do governo, Santa Catarina só recebe 20% da arrecadação. A região do Nordeste é quem mais recebe recursos do governo. Mas é óbvio, é fato, é uma reparação. Vocês querem viver sempre desse jeito, explorando? Será que vocês não têm coração para parar, refletir um pouco? Que a parte do Nordeste foi castigada, é uma parte que realmente as pessoas ficaram fora dos benefícios. Gente, isso é questão de lógica. Isso é questão de lógica. Não tem como a gente mas vocês não contribuem. Lógico, como é que a gente vai contribuir se a gente não tinha industrialização? As pessoas saíam do Nordeste para poder ir para o Sul trabalhar. É o caso até desse rapaz que conversou comigo, a família dele saía, e aí eu peguei e falei com ele: por que sua família saiu da região do Nordeste? Saiu em busca de oportunidade, em busca de emprego. Eu falei: porra, cara, você está vendo qual foi o motivo que sua família saiu e você ainda consegue criticar o povo do Nordeste? Como é que você... Eu não vou falar o nome da pessoa porque é chato, né? Mas como é que você fala? Como é que você consegue ainda pensar dessa forma? Como é que você consegue pensar de um jeito desse? Você saiu do Nordeste, sua família, você era criança, garoto, ele mostrou uma foto dele, tinha aparentemente uns 3 anos, em cima de um carrinho de mão cheio de melancia, e eu achei bacana a foto, só que ele era criança, né? E criança, quando mora nesse lugar, ele não sente a dor de sustentar uma família. Tudo para criança é felicidade, exceto a nutrição, né? Que vai estar ali com fome às vezes, come uma coisa que ele não poderia estar comendo melhor, mas não tem condições. Então, o que eu acho que ele tinha que perceber era ter no coração dele o mínimo de parar para refletir e pensar: porra, eu realmente não estou sendo justo.
Eu estou falando de uma região onde as pessoas realmente foram desiguais, receberam tratamentos, investimentos desiguais. Os governos anteriores não enxergavam o Nordeste, enxergavam somente o Sul e o Sudeste, na construção de portos, na construção de rodovias, interligando os estados, na construção de ferrovias, na construção de escolas, faculdades. Então não dá para exigir dessas pessoas, pelo menos nesse momento, vamos ajudar essa galera agora. Aí eu falei com ele, cara, o Nordeste não tem intenção de competir com o Sul e o Sudeste, como vocês fazem hoje. Vocês literalmente competem com a gente e às vezes já teve situações de vocês quererem separar o Brasil, se achando melhor do que o Nordeste. Mas vocês não são melhor do que o Nordeste. Vocês receberam mais benefícios, mais recursos de infraestrutura do que o Nordeste. E nada mais do que justo é a gente vir recebendo isso de volta. É o que o governo Lula vem fazendo agora, com a Transnordestina, com a transposição do Rio São Francisco, com a melhoria das rodovias, com as faculdades, com as escolas públicas. Poxa, o pessoal costuma dizer, como é que pode um presidente que não tem educação governar um país? Para fazer uma pesquisa, o presidente que mais construiu faculdades no Brasil foi o presidente Lula. É o presidente que mais construiu faculdades no Brasil. Foi o presidente Lula. Foi o presidente que mais teve inclusão na educação. Foi o presidente Lula. Os demais não fizeram isso. E é um presidente, como vocês falam, sem estudo, né? Mas é sem estudo acadêmico. Mas ele tem o conhecimento empírico, o conhecimento do dia a dia. É tanto que é um dos melhores presidentes para negociar. Vocês veem a negociação dele no mundo inteiro. Lula recebe prêmios no mundo inteiro. Não é só de um país, não. Se vocês fizerem uma pesquisa e colocar num chat GPT, quantos prêmios de nações externas, de nacionalidades Lula já recebeu? Foi o presidente que mais foi premiado. Pô, isso é em vão? É a pessoa ser muito ignorante dos fatos. Não estou falando de ignorância acadêmica, estou falando de ignorância dos fatos. É ver e ignorar. A pessoa que vê e ignora é literalmente um ignorante. Está aí, se você pesquisar na internet, você vai ver. Lula foi o presidente que mais criou faculdades, que mais fez inclusão digital, que mais fez inclusão educacional, né? Essas pessoas de direita criticam muito o Bolsa Família. Mas se você perguntar, inclusive eu perguntei a meu amigo, você sabe como é que funciona o Bolsa Família? Ou você só critica o Bolsa Família? Você sabe me dizer pelo menos 3 pontos positivos que tem no Bolsa Família para a pessoa poder ter direito ao Bolsa Família? Ele não soube me responder. E eu deixo aqui o desafio. Você que é de direita e que critica o Bolsa Família, antes de fazer a pesquisa na internet, pare você mesmo, sozinho. Você mesmo, sozinho, nesse momento que você estiver vendo esse vídeo, pare e reflita. Eu critico o Bolsa Família. Quais são os fundamentos que eu tenho para criticar o Bolsa Família? Quais são as regras para se obter o Bolsa Família? Pronto, e você mesmo tenta responder essa pergunta, tá? Sem fazer pesquisa na internet. A maioria não vai ter a resposta. Mas eu digo para você aqui, para você ter direito ao Bolsa Família, um dos projetos que eu acho principais, uma das regras principais, é que você só recebe Bolsa Família se seus filhos estiverem frequentando a escola. Se seus filhos deixarem de frequentar a escola, você deixa de receber o Bolsa Família. Isso é lindo, cara. Isso é lindo demais. Porque você automaticamente está forçando as nossas crianças, que vai construir o futuro do Brasil, a estudar. Isso é um projeto verdadeiro. Então, muito provavelmente, você não sabia disso. Para ter direito à Bolsa Família, seu filho tem que estar frequentando a escola, porque existe o cadastro único que faz, né, que é o CAD único, que faz esse acompanhamento. Acha que é só isso? Não é só isso. Para você também ter direito à Bolsa Família, se você tiver uma mulher grávida, ela tem que fazer todo o acompanhamento neonatal. Se ela não fizer o acompanhamento neonatal, ela não tem direito à Bolsa Família. Ela perde o Bolsa Família. Ainda não para por aí. Nós ainda temos me fugiu da cabeça, é o cartão de vacina. Se você não tiver com cartão de vacina se seu filho não receber todas as vacinas necessárias, que são gratuitas pelo SUS, que a direita fala mal, né? A direita fala muito mal do SUS.
É uma vergonha, é uma vergonha. Eu fico com vergonha quando eu vejo uma pessoa brasileira falar mal do SUS, né? Um projeto que é elogiado no mundo inteiro. O mundo inteiro elogia o SUS. Mas aqui dentro do nosso país, nós temos pessoas que falam mal do SUS. Inclusive, deixa eu só terminar a parte do Bolsa Família, né? Ou seja, a pessoa tem que ter, os filhos têm que estarem todos vacinados, né? Porque se não estiverem com todas as vacinas em dias, ele também perde o Bolsa Família. Então, isso é um projeto lindo, é um projeto perfeito, é um projeto que ele só não dá o dinheiro à pessoa, né? Ele só não tira a fome das pessoas, ele também ajuda na educação, ele ajuda no desenvolvimento saudável da criança através de vacinas. É um projeto que ele visa a melhorar a situação. É um projeto que ele foi feito com uma equipe especializada. Não foi uma pessoa que chegou e disse assim, ó, vamos fazer o Bolsa Família, cada pessoa aqui recebe R$600, pronto, está resolvido. Não foi. Não é assim o projeto. Pessoal, quando vocês forem falar algo, se informa, procura saber. Não vai por Instagram, porque o Instagram, ele tem um algoritmo que ele só vai te mostrar coisas que você é a favor. Ah, se você é a favor de Bolsonaro, ele só vai te mostrar coisa a favor de Bolsonaro. Ele não vai falar dos projetos. Tem gente que é contra só porque é um projeto que não foi feito pela direita. Isso é ridículo, isso é feio. Isso é egoísmo. Ah, não foi a direita que fez, então eu sou contra. Segue o senador Cleitinho, né? O senador Cleitinho de Minas Gerais, ele é um exemplo de político, está sendo um exemplo de político. Ele faz vários vídeos e fala, olha, eu sou oposição a Lula. Ou seja, ele não apoia tudo o que Lula faz. Mas as coisas que Lula faz, que é para beneficiar o povo e que faz bem para o Brasil, ele vota a favor e faz questão de ir na mídia falar. E eu deixo aqui meus parabéns para o senador Cleitinho. Eu venho acompanhando os vídeos dele, venho acompanhando as vozes dele. E é um cara que é sensacional. É assim que tem que ser, cara. Quando você ignora tudo e segue um político às cegas, você está doente. Você está literalmente doente quando você faz isso. Não faça isso. Tente abrir seu coração, abrir sua mente e antes de você julgar e se tornar oposição, veja se aquilo tem razão ou não, pesquise. Hoje tem um site GPT, o site GPT ele não vai através de algoritmos parciais. O site GPT ele faz a pesquisa através de algoritmos imparciais, ao contrário do Instagram. O Instagram, se você gosta muito disso, faz uma pesquisa sobre surf, ele vai te mostrar, toda pesquisa que fizer, ele vai te mostrar sobre surf. Se você faz uma pesquisa de Bolsonaro, mostrando que você gosta de Bolsonaro, projetos bons de Bolsonaro, ele vai te mostrar todos os projetos bons de Bolsonaro. Se você faz uma pesquisa falando de projetos bons de Lula, ele vai mostrar todas as pesquisas, só isso. Ele não te dá o bom e o ruim de Bolsonaro e o bom e o ruim de Lula. Vocês entendem o que eu quero falar? E assim, eu queria deixar bem claro aqui que a direita também tem projetos bons. Não vou condenar todos os projetos da direita, ela tem projetos bons também, quando ela visa o crescimento industrial do país, que eu sou a favor, né? O país deixou de ter indústrias nacionais, hoje está vindo industrialização, inclusive aqui para a Bahia, veio agora a BioID, mas a BioID é uma empresa chinesa, não sou contra, sou a favor, vai gerar emprego, vai gerar impostos, né? Vai desenvolver a região que a gente realmente aqui no Nordeste está precisando, porém, melhor seria se fosse uma indústria nacional. E a gente precisa desse incentivo de industrializar novamente o Brasil. O Brasil deixou de ser industrializado. Quem trouxe as indústrias de verdade para o Brasil foi Getúlio Vargas, através de uma pressão, por causa da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos, para poder apoiar na guerra. Mas, enfim, a gente precisa disso, né? E nós temos empresários que querem fazer, mas não enfrentam isso por conta da carga tributária que existe no Brasil, né? As dificuldades que é para você abrir uma indústria no Brasil. Então, vamos, nossos políticos, vamos vocês, governadores, senadores, vamos aprovar uma lei para facilitar a vida dos nossos brasileiros que têm condições de abrir indústria, vamos facilitar, da mesma forma que dá isenção, como deu a isenção durante 25 anos para a Ford vir aqui para a região do Polo, em Camaçari. Vamos fazer isso com a nossa indústria brasileira, né? Vamos facilitar. A Gurgel, que era uma empresa brasileira que produzia veículo, foi sufocada de impostos. Hoje essa Gurgel era para estar competindo com essas empresas grandes que nós temos aí, Ford, Volkswagen, Fiat, né? Era para estar competindo. O pessoal costuma dizer, a Gurgel era uma empresa de carro de fibra. Naquela época, você está falando de uma empresa de 60 anos atrás.
Você acha que se a Gurgel tivesse recebido incentivos, apoio do governo, ela estaria fabricando carro de fibra hoje? Ela estaria competindo aí com os carros de hoje. Estaria com carro do mesmo modelo, formato, competindo frente a frente. Mas é uma empresa que foi afogada de um rapaz, Gurgel, que não, desculpa, que não tinha recursos suficientes para competir com as grandes montadoras que vieram de fora, que foi a Ford, foi a Fiat, foi a Volkswagen. Então isso aí foi uma falha dos nossos governantes, foi uma falha do nosso poder público que deixou isso acontecer. Mas nós temos empresas grandes. Um exemplo que a gente tem capacidade de ter indústrias boas é a Embraer. A Embraer é uma empresa grande que produz jatos para diversas cidades, diversos países. Então, a gente precisa voltar a acreditar e incentivar o crescimento do país. Pedir aos nossos governantes que foquem, que sentem, que deixem essa rivalidade. Hoje a gente tem muita rivalidade. Hoje, aprender o povo brasileiro aprender a votar. Às vezes, nós não temos um político lá dentro, nós temos palhaços. Nós temos pessoas palhaças dentro lá do Senado, dentro do Congresso, dentro da Câmara de Deputados. Zé Trovão é um pateta, é um palhaço. A pessoa que vota em Zé Trovão chega a ser ridículo aquele cara. Então, pelo amor de Deus, vamos votar e exigir dos nossos políticos que eles sejam mais honestos com as pessoas, que eles sejam mais... Um exemplo que eu vou dar, um caso de Nicolas. Hoje ultimamente, Nicolas, eu acho ele um rapaz até muito inteligente, mas ele não vive o que ele prega. Ele é um cara inteligente, um rapazinho novo, muito inteligente, mas infelizmente ele não vive o que ele prega. Primeiro escândalo que a gente já viu aí do Banco Master, ele teve 10 viagens no jatinho de Vorcaro e, poxa, quem faz 10 viagens em um jatinho, um equipamento de mais de 60 milhões de reais e dizer que não sabia quem era o dono, pelo amor de Deus, é você olhar para o povo brasileiro e dizer que o povo brasileiro é burro. Né? Tenha paciência. E segundo, é quando ele volta contra um Bolsa Família, é quando ele volta um Vale Gás, é quando ele volta esses projetos da escala 5x2. Eu sou empresário, eu sei que isso pesa no bolso da gente, né? Porque isso vem em forma de carga tributária. Mas como é que ele é contra se ele recebe todos esses benefícios, mais do que 50 vezes mais, enquanto um pobre recebe um Vale Gás, ele recebe um auxílio moradia de R$6 mil, e um Vale Gás é R$60, R$80, ele recebe um auxílio moradia de R$6 mil, recebe verba de gabinete que dá mais de R$200 mil de verba de gabinete, aí recebe auxílio terno, né, que hoje é outro nome, não é mais auxílio terno, mas é a mesma função, recebe plano de saúde vitalício para ele e toda a família, mas ele não quer que o pobre tenha isso. Ele pode ter, mas ele não quer que o pobre tenha. Escala 5x2. Cara, eu sou empresário. Eu sou dono de empresa. Eu deveria ser contra a escala 5x2. Eu deveria ser contra, mas eu não sou. Eu não sou a favor de meus funcionários trabalharem e ter mais tempo com suas famílias. Eu sou a favor que o funcionário ele possa chegar em casa e ter lá o final de semana dele, o sábado e o domingo com a família dele. Isso vai pesar na empresa? Vai pesar, mas dá, porque o empresário brasileiro ele é muito ambicioso. Você vê os números, quando se trata de números de empresário brasileiro, você pula para a casa dos bilhões, não é justo. 1,5 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões, isso não é normal. Isso não é normal onde você está em um país que o salário mínimo é R$1.600. Até onde isso vai acontecer? Isso tem que mudar, não pode ser desse jeito. Chega a dar uma angústia, chega a dar uma náusea por dentro quando para falar desse assunto. Então, assim, o Nicolas, eu sou contra a escala 5x2. Eu sou a favor que o empregado negocie com o patrão. Pelo amor de Deus, você acha que todo patrão vai ter o peito aberto, a mente aberta como eu tenho, para sentar com o funcionário? Não, funcionário, você quer uma escala 5x2? Tá bom, eu vou te dar uma escala 5x2. Pelo amor de Deus, vai cair na realidade. Se o patrão puder, ele vai fazer o funcionário trabalhar até no domingo. Isso se chama escravidão velada. É uma escravidão velada que vocês querem aplicar no Brasil. Eu poderia ser até a favor, mas eu não aguento, porque eu vim de lá, eu sei o que é trabalhar CLT, eu sei o que é chegar um final de semana e você não conseguir sair
Por 2 motivos. Por você não ter dinheiro, porque o valor que você recebe é muito pouco. Desculpa. Por você ter um valor que você recebe que é muito baixo, você não consegue sair com sua família. E por você estar morto de cansado. Você não conseguir sair para brincar com sua família, curtir com sua filha, porque você não aguenta, seu corpo está fadigado, cansado de trabalhar ali a semana inteira. Então, pelo amor de Deus, Nicolas, quando você vem me dizer que você é contra a escala 5x2 e é a favor de que o funcionário negocie com o patrão, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, não abre tua boca para falar esse tipo de besteira, não, que você sabe que não funciona assim. Você deve ter empresa, como deve ter vários amigos que têm empresa. Eu quero ver se seus amigos ou você vai abrir mão para um funcionário ter uma escala 5x2 por livre e espontânea vontade, a não ser se for vocês voltando a favor do povo. Toma vergonha quando você diz que o Bolsa Família não é um projeto que ajuda o país. Graças ao Bolsa Família, um menino consegue ir para a escola sem passar fome. Eu digo isso porque quando minha família era muito humilde, eu recebi Bolsa Família. Mas antes de existir o Bolsa Família, eu passava necessidade. Eu cansei de ir para a escola de manhã sem tomar café da manhã, porque eu não tinha café da manhã. Contando com a merenda da escola, biscoitinho maisena com suco, contando com a merenda da escola, que nem saía no horário que eu chegava na escola, saía no intervalo da aula, lá para 9h30, 10 horas da manhã, ou seja, eu tinha que estudar metade da aula com fome. Vai estudar com fome para ver se tu consegue. Não é você ficar com fome uma manhã, não, é você ficar com fome a vida inteira. Fica um mês comendo regrado, um mês comendo cuscuz com ovo. Vai, Nicolas, eu te desafio, eu sento com você, vai eu e você comer ali cuscuz com ovo durante um mês e eu quero ver se tu vai conseguir, e depois a gente pega um livro, eu e você vai ficar um mês, eu desafio qualquer político, a gente vai ficar um mês comendo cuscuz com ovo e de manhã não vai comer nada porque não vai ter. Faça esse desafio para você. A gente vai ficar um mês inteiro comendo cuscuz com ovo. E aí, depois de um mês, a gente vai pegar um livro que nenhum dos dois leu. E depois a gente vai fazer um resumo sobre esse livro. E vai ver quem é que vai sair melhor no resumo do livro. Isso é palhaçada, você dizer que o Bolsa Família é um projeto que só é para manter o voto de cabresto. É um projeto que só serve para quebrar o Brasil. Não é. Não tem como uma criança ir para uma escola com fome. A verdade é essa. Agora, a gente sabe também que existem pessoas que, infelizmente, usam o dinheiro para outras situações. Mas aí a gente não pode fazer nada. Todo projeto que você criar, se você faz um projeto para beneficiar empresários, vamos liberar aqui uma linha de empréstimo como o Pronamp, né? Vamos criar o Pronamp aqui, por causa da pandemia, a gente criou o Pronamp para poder fazer as empresas conseguir passar por esse momento difícil da pandemia. Vai ter empresário, como eu conheço empresário que pegou o dinheiro do Pronamp e comprou carro de luxo. Conheço um que comprou casa. Todo lado vai ter. O Pronamp foi um emprego, foi um projeto para você ajudar as empresas. Não foi para ajudar a população em si diretamente, ajudar as empresas, né, para que elas não se quebrem. Mas mesmo assim teve empresário que pegou um empréstimo para poder comprar carro, para poder comprar casa, para poder fazer passeios, e aí terminou quebrando. Como vai ter também no Bolsa Família pessoas que vai usar o dinheiro, infelizmente, para jogar na Bet, para jogar no Tigrinho, mas isso aí a gente não tem como controlar. Né? A não ser se criar um software, um sistema que faça com que as bets não permitam que ele use esse dinheiro. Eu não sei como isso funciona. Isso aí seria um caso de mexer com tecnologia, mas é um projeto essencial, sim, porque as pessoas precisam desse recurso. Ninguém consegue estudar com fome, ninguém consegue sair para trabalhar o dia todo com fome. E eu sei o que é isso porque eu senti na pele. Então, antes de você abrir sua boca para falar mal do projeto do Bolsa Família, Nicolas, antes de você abrir sua boca, primeiro, você tente se colocar na posição dessas famílias daqui do Nordeste. Venha aqui para o sertão do Nordeste, onde você vai ter ali o sertanejo, que corta a palma, que é um alimento que nem é para boi. Mas a seca é tão grande que primeiro foi cortado para dar para boi, para depois eles comerem, porque nem eles estavam conseguindo. Graças a Deus, Lula conseguiu tirar isso. Hoje você não vê mais essa notícia de sertanejos comendo palma. Eu acho que você não deve nem saber o que é palma. Depois faça uma pesquisa e veja lá, cacto, palma, que você vai saber do que é que eu estou falando. Onde sertanejos precisavam comer uma comida que não era nem para animal. Eles davam para o animal porque não tinha a ração apropriada para o animal, o capim apropriado para o animal. Só que faltou tanto que o próprio sertanejo passou a comer.
Então, antes de você abrir sua boca para falar as suas asneiras, Nicolas, antes de você fazer isso, você venha viver a situação da gente, tá? Porque você ir para Minas Gerais, no problema que teve em Minas Gerais, e se melar de lama, que tem lá a filmagem de você, junto com sua equipe, atrapalhando o tráfego das máquinas, o fluxo das máquinas que estavam lá para salvar vidas, ajudar as pessoas na calamidade pública, estava você lá atrás se sujando de lama para fazer seus cortes e botar na internet. Que inclusive eu vou colocar aqui nesse vídeo, você atrás se melando de lama para dizer que estava fazendo alguma coisa. Ao contrário, você estava atrapalhando o fluxo das máquinas que estava fazendo a limpeza na situação. Certo? Então, tome cuidado antes de você abrir sua boca, porque isso é energia negativa que você vai atrair para você mesmo. E você vai cair feio, assim como o seu líder Bolsonaro, hoje está lá, morrendo no hospital. Bolsonaro está morrendo, mas sabe por que ele está morrendo? Por causa das palhaçadas que ele fazia, as misérias que ele fez. Bolsonaro tem nas costas dele a culpa de quase 700 mil pessoas, por conta da procrastinação dele com as vacinas. Isso que ele está passando hoje, que ele está colhendo hoje, o sofrimento que ele está passando hoje, é por conta da miséria que ele fez com os brasileiros. E todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe do que eu estou falando. Certo? Ao contrário do presidente Lula, que sempre se comoveu. Veja, falava tanto que tinha um corpo de atlético, que quando ele pegasse, se ele viesse pegar a Covid, ele não ia ter problema nenhum, que o povo brasileiro é cheio de mimimi, que ele não era coveiro, né? Que quando pegasse uma Covid ia ficar... Pelo amor de Deus, agora está aí no hospital de mimimi. É bonito isso? Olha a diferença. Onde você foi preso, Bolsonaro, essa agora é para você, não é para Nicolas, não. Você foi preso, Lula foi preso, você fez chacota dentro de uma sala. Lula, quero ver você na papuda e o símbolo de revólver, que para você isso equivale, o símbolo de revólver, você em cima de um trio fazendo o símbolo de uma metralhadora, chega a ser engraçado, fazendo o símbolo de uma metralhadora, um presidente, representante de uma nação fazendo uma merda dessa. Vê se você vê esse comportamento com Lula, seu estúpido. Você não vê Lula com esse comportamento. Quando foi questionado sobre sua prisão, sabe o que Lula falou? Isso não compete a mim. Isso compete à justiça brasileira. A justiça brasileira que vai tomar parte do caso. Isso é a posição de um presidente, de um homem sério. Você entendeu? Quando perguntaram a você por que você estava trocando os delegados da Polícia Federal, você disse que trocaria quantos fosse necessário para poder salvar sua família da prisão, que não queria que seus filhos fossem investigados. Você faria isso. Tem vídeo seu desse na internet. Mas quando fizeram essa pergunta para Lula, se seu filho estiver envolvido no problema do Banco Master, o que é que você vai fazer? A resposta de Lula foi, se ele estiver envolvido, ele vai responder por todos os crimes que ele cometeu. Isso sim é a posição de um estadista de verdade, de um homem de verdade, certo? Quando o Lula foi preso, na frente do juiz, ofereceram ele colocar tornozeleira. Eu vou postar o vídeo dele falando. Ofereceram para ele colocar tornozeleira. Sabe o que foi que ele falou? Eu não vou colocar tornozeleira nenhuma, porque eu não fiz nada de errado, eu vou provar minha inocência. Falando para a cara de Moro. Eu não vou botar tornozeleira, eu não vou botar capaceteira, ainda falou brincando, tá, não vou botar nada. Porque eu não devo nada a ninguém. Já Bolsonaro, por dever, por ser um criminoso, aceitou a colocar a tornozeleira. Porque ele sabe que ele estava errado, ele nem sequer debater, ele preferiu brincar com Alexandre de Moraes, durante o julgamento. Que nem um moleque, um menino, decepcionando o pessoal que acreditava nele. Infelizmente, Bolsonaro criou uma doença no país. Criou uma doença e que está dando trabalho da gente curar. Um câncer infernal de pessoas aí que vivem brigando uma com a outra, destruindo lares, destruindo famílias, pessoas que matam umas às outras, andam armadas, pessoas perigosas, criadas por Bolsonaro. São pessoas doentes, pessoas com deficiência, literalmente deficiência mental causada por Bolsonaro. Então essas pessoas hoje que sofrem, que são ilusionadas, são tudo culpa de Bolsonaro. Bolsonaro que criou, que polarizou o país, que veio estragando essa nação, que veio segregando o país. Graças a Deus a gente tem um presidente agora que está resolvendo esse problema, está dando trabalho
Está dando muito trabalho da gente conseguir resolver esse problema que Bolsonaro e a família dele causou. E Nicolas também. Foram os causadores desse problema. Mas se Deus quiser, com a boa vontade do presidente que a gente está hoje, a equipe que nós temos hoje aí, apoiando o presidente, isso vai mudar, porque são pessoas do bem, são pessoas que querem o bem, não são pessoas corruptas. Se você fizer uma pesquisa e ver a maioria das pessoas envolvidas com a fraude do Banco Master, você vai ver que são todos da direita, todos do PL, inclusive a campanha, sua campanha, Bolsonaro. Sua campanha, boa parte foi paga com dinheiro do Banco Master, sua e de seu filho. Isso é corrupção. Então tome vergonha na cara e parem de criticar os projetos do governo, parem de criticar coisas que vocês não têm fundamentos e nunca viveram para saber. Certo? Se vocês quiserem fazer uma reportagem e quiser falar mal do Bolsa Família, primeiro venha aqui para o sertão, venha viver dentro de uma casa de um sertanejo, uma casa de taipa, que talvez vocês nem saibam o que é uma casa de taipa, que é uma casa construída com barro, cheia de mosquito, cheia de barata, com barbeiro, com mais de 5 quilômetros para andar a pé até uma escola, mais de 5 quilômetros para andar a pé até um posto de saúde. Quando você viver numa situação dessa, quando você passar por uma situação dessa, aí sim, você vai tirar suas conclusões e aí sim você vai ter direito de falar mal do Bolsa Família, você vai ter direito de falar mal do Luz para Todos, porque o Luz para Todos é um projeto que trouxe... O Luz para Todos é um projeto que trouxe energia para lugares que em 2020 não existia. Em 2020, cidades aqui próximas, povoados aqui próximo da capital, de 150 metros da capital, não tinha iluminação. E para você isso é normal, enquanto São Paulo e Santa Catarina, Rio de Janeiro, o Sudeste inteiro já existia, você não tinha esse tipo de situação. Aí você vem criticar os investimentos que está sendo feito aqui na região do Nordeste. Pelo amor de Deus, os investimentos que estão sendo aqui é mais do que justo. O Sul, o Sudeste, o investimento lá do governo é menor? É. É justo? É. Porque vocês receberam por mais de 200 anos. Por mais de 200 anos foi direcionado para vocês a riqueza do Brasil. Por mais de 200 anos os políticos investiram somente no Sul e no Sudeste. E hoje não. Hoje isso está mudando. E o pouquinho de tempo... que são 200 anos para 20, né? 200 anos para 20. Em 20 anos a gente está tendo mudança aqui na Bahia, aqui no estado do Piauí, na região do Nordeste inteiro. Em 20 anos a gente está tendo. Hoje a gente está tendo a Transnordestina aí, que já está a todo vapor. Tem a transposição do Rio São Francisco. O fluxo migratório mudou, se inverteu. Hoje eu estou em minha empresa, pessoas de Santa Catarina que estão vindo trabalhar aqui com a gente. Eu conheço várias pessoas do Sul e do Sudeste que hoje vêm trabalhar na Bahia justamente por conta da diferença de crescimento. O Nordeste é um dos estados que mais, uma das regiões que mais vem crescendo no Brasil. Então isso é justo, porque vocês viveram esse privilégio por mais de 200 anos. Então isso precisa ser corrigido, certo? Precisa ser reparado. E o que está acontecendo hoje com o governo é a reparação dessa deficiência que nós tivemos antes desse governo. Então é isso que vocês têm que entender. E eu volto a repetir, o povo nordestino é um povo que merece respeito. E é um povo que ele não tá aqui para competir com vocês, não. É um povo que quando vocês precisaram na tragédia do Rio Grande do Sul, podem pesquisar, foram mais de centenas de carretas de alimentos saindo aqui do Nordeste para alimentar vocês. Na tragédia do Rio Grande do Sul, foram centenas de carretas que saíram aqui do estado do Nordeste, da região do Nordeste, para ajudar vocês do Sul, que estavam passando por calamidade. E agora vocês tratam a gente do Nordeste como se fosse lixo, falam da gente como se a gente fosse um peso para o país. Depois que voltaram a se reconstruir, mas quando estavam recebendo ajuda, vocês não pararam para perceber isso. Então reflitam, porque a posição de vocês está sendo uma posição egoísta, certo? E a gente não quer ser melhor do que vocês, não. O que a gente quer é igualdade. A gente quer igualdade. A gente quer ser igual.
Hora nenhuma a gente está pensando como vocês pensam da gente, não. Vocês sempre pensaram em ser superior a gente. Sempre pensaram que é melhor do que a gente. Sempre criticaram a gente. Se via um erro acontecendo ali pela rua no sul, a primeira coisa que vocês falavam é: cometeu uma baianada, né? Uma tragédia, alguma coisa que acontecesse, se associava aquilo à região do Nordeste. E vocês não vão ver a gente fazer isso, não, porque a gente gosta de vocês. Mesmo vocês não gostando da gente, mesmo vocês odiando a gente gosta de vocês. E o dia que vocês quiserem vir para cá, para o Nordeste, vocês vão ser bem tratados, vocês vão ser respeitados. Deus me livre e guarde, eu não quero que essa tragédia aconteça mais nunca no Rio Grande do Sul. Mas se um dia vier a acontecer, se um dia vocês precisarem da gente, a gente vai estar aqui de peito aberto e todo mundo voluntariado para poder ajudar vocês, como fizemos da última vez, das últimas vezes, certo? Então, o que eu deixo de recado para vocês é que a gente só quer apenas igualdade. A gente só quer igualdade. A gente não quer ser superior ao povo do Sul e do Sudeste, não. A gente quer igualdade, a gente quer a reparação. O que foi investido lá durante esses 200 anos... está sendo investido aqui agora e só tem 20 anos de investimento. E vocês já estão com esse fervoroso, rancoroso contra a gente, tá? Então, assim, para vocês, povo do Sul e do Sudeste, eu deixo um abraço bem forte. Eu deixo aqui de coração, de peito aberto, meu amor por vocês. Fiquei muito chateado com alguns comentários que eu ouvi de uma pessoa falando assim do Nordeste. Eu não gostei, porque a gente está aqui, a gente sofreu esse período todo. Minha mãe, meu pai são nordestinos, passaram por esse sofrimento, e eu vi muitas pessoas, muitas crianças desnutridas, todo mundo sofrendo por falta de investimento aqui. E hoje nós temos aqui escolas, hospitais, né? Temos o presidente que mais construiu faculdades, que a maioria chama o presidente de ignorante, mas foi o presidente que mais construiu faculdades aqui no Nordeste, foi o presidente que mais investiu em educação no Nordeste, e o presidente que mais construiu, na gestão dele, foi onde foi construído mais hospitais públicos, né? Projeto SAMU, cotas para poder você conseguir incluir o pobre, né? Cotas para negros, por conta do racismo que impedia o acesso do negro à faculdade. Então, tudo isso é uma reparação social, e vocês têm que estar na hora de vocês pararem de querer segregar o país. O que vocês fazem, vocês só estão segregando o país, tornando o país mais frágil diante das nações de fora. Enquanto vocês ficam segregando o país, achando que é melhor do que o Nordeste, os países de fora estão unidos, eles lá dentro são unidos, não são como vocês, que se acham melhor do que a gente do Nordeste. Isso fragiliza o país, fragiliza a nação, e a gente se torna inferior para competir com eles lá fora. Então, parem um pouquinho, reflitam um pouquinho sobre o comportamento de vocês. Nós somos todos brasileiros, e o que vocês têm que fazer, no mínimo, é parar para refletir e ver se as palavras que eu falei aqui agora foram as palavras injustas. Faz uma pesquisa, vocês podem fazer pesquisas, procure especialista, que vocês vão ver o que eu estou falando. Se o Sudeste não recebeu por mais de 200 anos apoio do governo, apoio da indústria, e que por isso houve o êxodo do Nordeste para o Sul e Sudeste, certo? Então agora a gente está fazendo a reparação social. Eu sei que é ruim você ver uma arrecadação vir mais para lá de cá, mas isso foi ruim para a gente durante 200 anos. Será que vocês não aguentam ficar 20 anos, 30 anos até isso se corrigir? A gente só quer correção, a gente não quer o que é de vocês. A gente só quer correção, a gente quer corrigir, a gente quer eliminar a pobreza aqui também, a gente quer melhorar a educação da gente. Nós queremos nossas faculdades, que é de direito, nós queremos nossos hospitais, que são de direito, certo? E quando o presidente faz isso, ele faz isso porque ele veio daqui. Ele sabe o que é viver na Caatinga, ele sabe o que é passar fome. Aquela história que ele fala em uma entrevista, quando ele ia trabalhar, e todo mundo comendo pão lá com mortandela, e ele não tinha nada para comer, e perguntaram se ele queria, ele com vergonha disse que não, que estava sem fome. Nessa entrevista, inclusive, ele chora. Isso já aconteceu comigo. Eu trabalhando de peão, brabo, numa obra do Hospital Irmã Dulce. Levei minha comida para o trabalho, era quentinha, talvez vocês do Sul não saibam o que seja isso. É aquela marmita onde você prepara a sua comida e leva. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Levei, e quando eu abri minha quentinha, estava azeda. Dentro do barracão, que não existia, a Justiça do Trabalho não era tão eficiente como é hoje. A gente comia todo mundo dentro do barracão, sentado em cima das folhas de madeirite, né, e tábua de construção. Quando eu abri minha quentinha, estava azeda. Eu não tinha mais o que fazer.
não tinha dinheiro para comprar outra comida. Eu comecei a comer comida azeda mesmo. Foi quando o engenheiro entrou dentro do galpão e falou: gente, tem alguém com comida azeda aqui. E ele foi de um em um e viu que minha comida estava azeda. Essa cena eu nunca esqueço. Isso vai estar sempre na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa grata. Isso se chama gratidão. Ele chegou: não, Anderson, sua comida está azeda, me dê aqui. Jogou no lixo, me levou para comer em um restaurante. Isso é perfil de uma pessoa do bem, de uma pessoa que vê o próximo, que tem altruísmo. Então é isso que vocês precisam ver, tá? E não sair quebrando tudo pelo país, criticando o Nordeste porque vota em um presidente que está melhorando o Nordeste. O presidente não tá o presidente também faz por vocês. Mas óbvio que alguns dos investimentos têm que ser mais direcionados para cá, porque a gente está precisando. Nós, infelizmente, fomos lesados. O Nordeste foi lesado. O Nordeste não recebeu os benefícios que o Sudeste recebeu, mais o Sul. Então, isso é nada mais do que justo. Certo? Mas, enfim, deixo aqui minha indignação, meu ponto de vista, né? Porque eu fui literalmente confrontado por esse tipo de argumento e isso me feriu muito. Eu não gosto que fale mal do povo do Nordeste, porque eu sou nordestino e eu sei as dificuldades que o povo do Nordeste passa devido a essas deficiências que eu listei aqui. E eu espero que o Brasil se torne um país cada vez mais harmonioso, onde essas brigas, essa polarização criada por essa família Bolsonaro, aí agora com Nicolas, pare de existir. Eu peço que eles mesmos reflitam sobre isso e não tenham ambição somente dinheiro, que eles fazem isso por conta de dinheiro. São pessoas ambiciosas que ignoram isso, fazendo isso por conta de dinheiro, segregando uma nação por conta de dinheiro. Então, eu espero que isso toque no coração deles, principalmente agora de Nicolas, né, que vem realmente trabalhando em cima disso. Parece que não é uma pessoa, parece que é um ser, um demônio dentro de uma pessoa que faz questão de transformar um ser humano em uma pessoa que faz mal desse jeito. Então, deixo aqui meu abraço, deixo aqui bem meus agradecimentos por quem está assistindo esse vídeo e gostaria de dizer que eu não tenho nada contra o povo do Sul, do Sudeste. O dia que vocês vierem aqui, vocês vão receber nossos abraços, vocês vão receber a nossa hospitalidade, vão ser bem tratados, jamais vão ser maltratados aqui na Bahia, certo? E eu peço gentilmente, de coração, repensem no posicionamento de vocês, na forma que vocês pensam, a forma que vocês tratam o povo nordestino, porque nós não somos esses aproveitadores, nós não somos esses preguiçosos que vocês falam que nós somos, certo? Eu vou dedicar uma semana de minha vida, junto com o meu videomaker, e nós vamos sair no sertão da Bahia, vamos fazer uma filmagem para vocês conhecerem de perto o que é a vida do sertanejo, certo? Um abraço. Mais uma vez, quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, segue, compartilha. Deixo aqui o endereço. Me ajuda aí, videomaker, que me deu um branco agora. No podcast. Gocast.blog no Instagram e gocast.blog1 no YouTube, certo? Dá uma força. Esse blog, vou repetir mais uma vez, não é um blog para ganhar dinheiro, não é um blog para eu ficar rico, é um blog para levar a realidade e ajudar as pessoas. Inicialmente eu fiz ele na intenção de ajudar pessoas que querem empreender, né? Os primeiros vídeos vocês podem ver que fala disso, mas ultimamente eu tenho puxado um pouquinho para o lado da política por conta dessa situação que a gente precisa discutir, mas nós vamos também voltar a falar sobre empreendedorismo, sobre negócios. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Amo todos vocês. Tchau.